Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Romanos, capítulo 9. Estivemos a cantar que queremos que Ele faça a sua vontade em nós. Amém? E esta é uma excelente oração, meus irmãos. Nós temos falado, os irmãos já me ouviram dizer isto várias vezes, ou pelo menos algumas vezes. Às vezes o nosso problema é este mesmo, é nós oramos e pedimos aquilo que nós queremos. E na oração em que nós oramos, Senhor, faz a Tua vontade, nós nunca falhamos. Porque nesta oração nós estamos a dizer, queremos que Deus faça de facto a Sua vontade, não a nossa vontade. Romanos, estamos no capítulo 9, é um capítulo assim grandito, vamos ver até onde vamos. É um capítulo que os nossos irmãos calvinistas gostam muito e apreciam muito, porque é daqui que eles tiram a maior parte da sua teologia relativamente à questão da salvação e à predestinação. Não é só daqui, mas este é claramente o texto, como se costuma dizer, o texto áureo, relativamente à questão da predestinação. Mas ainda antes de entrarmos nesse ponto, que não vamos falar especificamente de predestinação, mas vamos falar então do capítulo 9, versículo 1, diz assim: em Cristo digo-a, não. Isto já dava para pregar. Você está cá? Diz assim: em Cristo digo-a, não. É interessante. Quem está em Cristo diz a verdade. Quem está em Cristo não mente. E não mente, sabem porquê? Porque diz assim: dando-me testemunho a minha consciência no... Aqui está a falar, e já falámos da consciência no capítulo 1. A consciência é um elemento que Deus criou e é aqui que nos distingue em grande medida, para além de todas outras distinções, mas uma das grandes distinções que nós temos relativamente à restante criação é o facto de nós termos uma consciência. Você está cá? Estão na dúvida que temos uma consciência? Eu tenho, não sei se você tem. Deixa-me dizer o seguinte: o meu cão não tem consciência. A única coisa que ele quer saber é se tem comida e se eu o levo à rua. E se eu não o levar à rua, ele vai fazer as necessidades na mesma. Quer seja em casa, quer seja na rua. Ele não tem consciência. Não tem consciência neste sentido bíblico. E o que é a consciência? É o elemento que Deus coloca para aferir a moral. É pela consciência que nós sabemos se este é um bom caminho ou é um mau caminho moralmente, eticamente. Todo o ser humano tem uma consciência, independentemente de acreditar ou não em Deus. Podemos anular, não totalmente, mas podemos fazer com que a voz da nossa consciência quase nem se ouça. Mas ela continua presente. E o que é que Paulo está a dizer? Olha, em Cristo eu digo a verdade, porque quem está em Cristo não pode mentir. E para além disso, o Espírito Santo, vejam, a ideia é dando-me testemunho, a minha consciência no Espírito Santo. A ideia é, ele está a dizer que quem está em Cristo diz a verdade e o próprio Espírito, como já falámos, já ouvimos falar, testifica com o Espírito ou com a consciência humana relativamente à questão que é a verdade. E Paulo está a falar de uma questão que é a verdade e ele quer que ninguém duvide daquilo que ele vai dizer. Porque ele vai dizer alguma coisa que para ele, e é não apenas para ele, mas também o Espírito Santo, e o Espírito Santo revela que é a verdade, é este o contexto. Ele vai dizer uma verdade, mas que é uma coisa que se calhar para alguns de nós é quase incompreensível. Veja o que é que ele vai dizer. Vamos ler outra vez o versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. A ideia é, irmãos, mais do que a minha própria validade do testemunho, é aquilo que o Espírito Santo diz. Então ele está a dizer basicamente isto: quem diz a verdade, o Espírito Santo afere. O Espírito Santo prova que aquilo que a pessoa está a dizer é verdade. E o que é que ele quer dizer? Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo está abatido neste capítulo. Neste versículo ele vai falar acerca das suas emoções, acerca dos seus sentimentos relativamente ao povo israelita. Vejam, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Ele está a falar acerca daquilo que está a pulsar na sua vida. Ele está triste, mas veja o que é que a tristeza faz no seu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus
irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu não sei se alguma vez algum de nós, isto é uma pergunta de retórica, estou a falar, os irmãos entendam. Não sei se alguma vez algum de nós já esteve de tal forma triste relativamente a outra pessoa, a ponto de dizer assim: Senhor, se fosse possível eu ser separado de ti, eu ficava separado em prol do amor que tenho para com os meus irmãos. Você está cá. O Paulo, este Paulo, porque há vários Paulos aqui na igreja, mas é este Paulo. Paulo diz o seguinte, irmãos: quem nos poderá separar do amor? E nós percebemos nada, nem foi isto que vimos. E agora ele diz: mas eu, se fosse possível, gostava de ser separado do amor de Cristo. Não porque eu não quero estar com Cristo, mas se isto fosse alguma solução para a salvação dos meus irmãos aos quais eu amo. Basicamente, Paulo está a mostrar aquilo que para nós é tão difícil, porque é o amor que Jesus teve para connosco. Um amor sacrificial. Irmãos, pensem só comigo. Paulo está a dizer literalmente isto: se fosse possível, eu perdia a minha salvação se isto levasse os outros, os meus irmãos israelitas, a salvar-se. Agora veja, ele não está a dizer isto de boca, porque ele disse: em Cristo eu digo a não minto. E o Espírito testifica com a minha consciência. O Espírito prova aquilo que está na minha consciência. Eu amo de tal forma aos meus irmãos que, se fosse possível sacrificar-me por eles, se isso valesse de alguma coisa, eu sacrificava. E agora deixem isto entrar. Reflitam lá nisto, uns segundos. Que tipo de amor nós temos para com os nossos irmãos? Paulo está a dizer, se fosse possível, ele sabe que não é, mas se fosse possível, ele sacrificava a sua salvação em prol da salvação do outro. Isto fala acerca de um nível de amor que não pode ser um nível de amor humano. É um nível de amor que só pode nascer por causa da obra do Espírito Santo na vida de Paulo. Paulo ama aqueles que estão perdidos. E a minha pergunta nesta noite é: nós amamos os que estão perdidos? Paulo está a falar dos israelitas. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Paulo está a dizer, olha, se fosse possível, isto é só a introdução do capítulo, mas ele está a dizer, se fosse possível, o amor que eu sinto, o amor que eu escolho, aquilo que está na minha vida, na minha alma e no meu coração, é o desejo de que eles se salvem. E se fosse possível o meu sacrifício ajudar em alguma coisa, eu estava disponível para me sacrificar. Irmãos, pensem que a ideia de amor bíblico é exatamente esta. A ideia de um amor sacrificial. Amar os outros não é fazermos aquilo que nós gostamos, é fazer o que é o melhor para os outros, em prol dos outros, e muitas das vezes sacrificando os nossos próprios desejos. Amarmos aqueles que estão perdidos implica, de facto, uma escolha, uma decisão, mas implica, acima de tudo, um fruto que só o Espírito Santo pode operar e pode dar. Nós podemos escolher amar, é verdade, mas este amor para com os perdidos tem que nascer de uma necessidade absoluta, fomentada, colocada, é mais fácil assim, pelo Espírito Santo. Irmãos, quando nós estamos com conversas com pessoas que estão magoadas, com pessoas que estão tristes, com pessoas que até estão num caminho que se calhar até poderia ser de perdição, como é que fica o nosso coração? Quando nós estamos a conversar com alguém que não é salvo, será que nós ainda temos compaixão e ainda temos amor por com aqueles que não são salvos? É porque muitas das vezes aquilo que acontece é que nós olhamos muito para dentro. Nós gostamos de estar na igreja. E é bom gostar de estar na igreja. É bom sentirmos bem na igreja. Mas esquecemos que lá fora estão aqueles que estão perdidos. Você está cá? Pelo menos uma pessoa que diz sempre, eu estou. Lá fora estão aqueles que necessitam ainda do amor de Cristo. E será que nós os amamos?
Paulo está a dizer, olha, eles são meus irmãos na carne, porque eles são israelitas como eu sou, e eu amo-os. Por isso eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Nós hoje vivemos numa era complexa por causa também da sociedade e da internet e de todos os meios de comunicação. Nós hoje dificilmente há alguma coisa que nos choque. Porque vivemos tudo a entrar-nos por dentro dos olhos. Tudo. Nós já vimos guerras a começar em direto. Várias vezes. Eu nem sou assim tão antigo e já vi várias guerras a começar literalmente em direto. Nós vemos o primeiro ataque, o primeiro míssil, o primeiro tiro. Isto acontece. E já nada quase nos choca. Nós vemos, estamos habituados a ver no telejornal dos corpos. Já quase não faz diferença nenhuma. Algumas pessoas ainda faz. Mas nós podemos ficar sem estar sensíveis a isto. E Paulo está a dizer, olha, eu tenho uma contínua dor. Porque Paulo sabe que está salvo. E sabe que nada o pode separar do amor de Deus. Mas ele sabe que os israelitas, estes que quem ele está a falar, estão separados. Isto causa-lhe dor. Causa-lhe um transtorno imenso. Irmãos, vejam. E este é o contraste. Paulo e está alegre porque é salvo, mas ao mesmo tempo está triste por causa daqueles que não são e não estão salvos. É isto que leva Paulo, e é este sentimento, é aqui a chave, que leva... A ideia é, está aqui claramente a razão pela qual Paulo não para até o matarem. Você está cá? Esta é a razão pela qual Paulo não para até o matarem. Porque ele não ama apenas os israelitas. Ele ama a todos aqueles que ainda não são salvos. Por isso é que a chamada de Deus na vida dele é tão manifesta e visível. Paulo, vai para aquele lado, e ele vai. Já viram a vida de Paulo? Paulo, agora sai daí e vai para lá. Olha, vai meter-te no barco. O barco vai naufragar. Vais para uma ilha. Vamos embora. Jesus, se é isso que tu queres, eu vou. Vou a nado para a ilha. Vamos. Agarras-te lá um bocadinho de madeira, não te preocupes, vai correr tudo bem. O barco não se safa. O resto das pessoas, todos se vão safar. E o homem entra lá na ilha e o que é que acontece? Lá vem a cobra. Pico. E o que é que ele faz? Irmãos, lembram-se? Sacode, como se não fosse nada. Sabem porquê? Porque ele sabe que tem uma missão. E ele sabe que só quando Jesus disser acabou o teu tempo, Paulo, aí é que ele sabe que acaba. Paulo, o Espírito leva-o aos vários sítios, mas o motor é a obediência, mas o amor que ele tem para com os outros. Porque o Senhor vai usando de acordo com o amor que ele tem para com os outros. É uma coisa incrível. Paulo ama, e porque ele ama os outros, o Senhor usa-o em prol dos outros. Se eu não amar o outro, Deus nunca me vai usar na vida do outro. Porque nós temos acesso à vida do outro é através do amor. Você está cá? Se eu não amar a pessoa, eu não tenho acesso à vida dela. Versículo 6 muda um bocadinho o foco. Paulo ainda está a falar dos israelitas, e é este o contexto. Mas Paulo agora está a fazer uma defesa, uma apologia acerca da fidelidade e da verdade de Deus. Porque vejo, Paulo está a falar acerca dos israelitas, ele está a dizer, olha, eu estou continuamente triste por eles. Porque eles estão afastados. Este é o contexto. Eles estão afastados de quem? De Deus. E ele está a dizer, olha, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Porque pensem comigo, Paulo começa dizendo, olha, eu estou triste por causa dos israelitas. E há sempre alguém que haveria de questionar. Mas porquê? Se deles é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, dos quais é de Israel que são os pais, é do Israel que vem Cristo segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então nós vemos uma série de vantagens de ser israelita, e agora a pergunta é, então, mas se eles estão separados de Deus, apesar de tudo isto, então Deus falhou na promessa. Deus diz que Israel é o povo escolhido. Falhou. E é este a chave, é este o contexto do capítulo para nós entendermos. A chave é, fala acerca das promessas de Deus relativamente a Israel. E é só e sobre isto que Paulo está a falar. Sobre Israel. Sobre as promessas de Deus relativamente a Israel. Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos os que são de Israel são. Ele está a dizer, olha, não tem a ver com a nacionalidade. Nós não somos, o que Paulo quer dizer é verdade que os israelitas são aqueles que vêm de Israel, obviamente, é o marcador e a identidade nacional,
Se eles nasceram em Israel, são israelitas. Mas Paulo está a utilizar o termo nem todos são israelitas, no sentido nem todos são escolhidos para ser povo de Deus. A ideia é, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. A ideia é, não é porque nasceste em Israel que tu és salvo. Não é porque tu nasceste em Israel que és e pertences ao povo de Deus. Não é porque vimos à igreja que somos e pertencemos ao povo de Deus. Porque vejam, Paulo está a dizer, olha, em Israel há todas estas vantagens, porque tudo isto aconteceu em Israel. Mas nem todos os que nascem em Israel, apesar de todas as vantagens, são considerados israelitas. Portanto, não pensemos nós, meus irmãos, que nós estamos salvos só porque vimos à igreja e porque somos IPT. Porque estamos na IPT, então estamos salvos. Não é isto. Não pode ser isto. Nunca vai ser isto. Porque nem todos os que estão, nem todos os que vêm, são. Este é literalmente o contexto. Nem por serem descendência de Abraão. São todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua... Ora, os irmãos lembram-se que Abraão não teve apenas um filho. Teve vários. E aqui Paulo está a dizer, olha, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ele está a fazer aqui uma distinção. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. É verdade que Abraão, ele foi obedecendo a Deus. É verdade que Abraão teve outros filhos. E Paulo está a dizer, é verdade tudo isto, mas os filhos, aqueles que eram e que são da promessa, são aqueles relativamente a Isaque. E o israelita aqui está a fazer assim. Oh, então, mas isto somos nós. Nós somos descendência de Isaque. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Então ele está aqui a marcar a questão da genealogia. Abraão, Isaque, quem é que vem a seguir? Jacó. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Veja o que é que Paulo está a dizer. O argumento dele é interessante e nós temos que estar com atenção. Paulo está a dizer o seguinte: olha, Abraão teve vários filhos, mas apenas um era o da promessa. E aquele que era o da promessa foi aquele que Deus escolheu, Isaque. Mas não apenas isto, porque para um israelita isto era fácil compreender. Afinal, a questão era entre Ismael e Isaque. E os ismaelitas não eram amigos. Apesar de serem família, filhos de Abraão, eram inimigos. Então eles conseguiam compreender facilmente. Sim, o Senhor escolheu Isaque. E Isaque é que é o da promessa. Mas agora, aquilo que Paulo faz é falar, mas pensem comigo, vamos entrar ainda mais fundo. Deus também escolheu quem? A Jacó. Mas na questão de Jacó, a escolha aqui já é mais complexa. Porque um israelita conseguia compreender entre Ismael e Isaque. Ismael não era israelita. Para eles era fácil esta escolha de Deus. Deus escolheu o povo através de Isaque. Mas agora, entre Jacó e Esaú é que é mais complexo. Porque vejam. E não somente esta, versículo 10, mas também Rebeca concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Quem é que escolheu este filho? Quem é que escolheu? Quem é que escolheu Jacó em vez de Esaú? Você está cá? Eu estou. Quem é que escolheu, meus irmãos? Digam lá. Se vocês não, vou continuar a perguntar até vocês dizerem a palavra e a expressão Deus. Digam lá todos em uníssono. Deus. Boa. Não é Deus, é Deus. Está bem? Deus escolheu.
Mas a Bíblia está a dizer, ainda nenhum deles tinha feito nem bem nem mal, para que a escolha fosse operada única e exclusivamente por Deus. Deus escolheu, mas está aqui, para que o propósito, o seu propósito fosse cumprido. Segundo a eleição. Foi Deus que escolheu. Não houve aqui qualquer razão, não foi porque nenhuma razão específica de bem ou mal, porque ainda não tinha acontecido nada. Deus escolheu simplesmente porque era para cumprir e fazer cumprir o seu propósito. E Deus escolhe, de acordo com o seu poder, aquilo que Ele quiser, quem Ele quiser, segundo o seu propósito, sem ter que haver merecimentos. Este é o contexto. Foi dito a ela: o maior servirá o menor. Basicamente há uma inversão. A Bíblia vai tendo padrões e vai tendo inversões ou reversões de padrões. E aquilo que acontece aqui é mais uma vez uma reversão do padrão, porque havia a primogenitura. O primogênito, o primeiro a nascer, era aquele que deveria mandar. Era o que tinha porção dobrada. E tendo porção dobrada, ele era também aquele que mandava mais. Nesta história, há uma inversão. O mais novo manda, tudo vai acontecer conforme Deus tinha escolhido, feito, de antemão, segundo o seu propósito. Não se esqueçam que a escolha de Deus e aquilo que acontece é sempre para cumprir o seu propósito. Exatamente como nós tínhamos visto antes, no texto antes. Todas as coisas contribuem para... Isto fala acerca de um propósito. Que Deus tem um propósito específico e o seu propósito vai sempre ser realizado. Deus nunca é apanhado desprevenido. E porque não é apanhado desprevenido, sempre aquilo que Ele disse que vai acontecer, acontece. E é neste sentido que existe a predestinação. Aquilo que Ele diz que vai acontecer, acontece mesmo. Porque Ele predestina para que aconteça. Tudo vai acontecer, tudo vai ocorrer de forma a que aquilo assim aconteça. E nós vamos falar disto. Que diremos, desculpem, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a... Literalmente a expressão diz, odiei a Esaú. Não que Deus tenha odiado a Esaú. A ideia é uma hipérbole. O texto é aquele que está lá no Velho Testamento e fala acerca de uma hipérbole. Está a dizer, olha, amei a Jacó, aborreci a Esaú. A pergunta que fica é, Deus é justo? Mas há quem diga que não. Porque afinal ele escolheu um em detrimento do outro. E a pergunta é, porquê? Se nenhum tinha feito nem bem nem mal. E a resposta é, porque foi assim o propósito de Deus. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois dizia Moisés, esta palavra é complicada. Compadecer-me-ei, é isto, de quem me compadecer. E tirei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A ideia é, literalmente, eu faço aquilo muito bem entender. Porque eu sou Deus. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Não depende de nós, não dependeu, e o contexto é, nem de Jacó, nem de Esaú, porque ainda eram crianças no ventre. Não dependeu de nada, foi simplesmente a escolha de acordo com o propósito divino. E quando nós entendemos que existe um propósito divino, até ficamos mais quietitos. Ficamos mais calmos, porque sabemos que a escolha não tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com o propósito divino. Quando Deus escolhe, não tem a ver com os meus olhos, não tem a ver com os seus olhos, nem sequer tem a ver com as suas qualidades, nem sequer tem a ver com as suas características, tem a ver com o propósito divino. Dizer-vos isto, meus irmãos, o propósito divino não é a nossa realização pessoal. O propósito divino é a glorificação do seu nome, sempre. O seu nome vai sempre ser glorificado de acordo com o seu propósito. E é isto que nós vamos ver acontecer. Assim, pois, isto não depende do quer nem do carro, mas Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Meus irmãos, este texto está a dizer literalmente que o Senhor levantou o Faraó exatamente para que o seu nome fosse glorificado. E nós, quando vamos à história de Faraó, nós entendemos que aquele homem era mesmo casmurro. Era teimoso todos os dias. Vocês conhecem pessoas teimosas?
Às vezes são aqueles que estamos a ver ao espelho a pentear-nos a pensar, és mesmo teimoso, não é? Eu não me penteio, não se preocupe, eu não tenho cabelo para isso. Era só para... A minha filha é que se penteia. O meu filho tem muito cabelo, também nunca se quer pentear, mas é só um pormenor, está bem? É só aqui um à parte, como eu costumo fazer. Mas irmãos, pensa só na história de Faraó. O Senhor chama a Moisés para que ele fosse até ao Egito e libertasse o povo. E o Faraó, diz a Bíblia, que ele endureceu o seu... É interessante. Também entendemos lá que o Senhor diz, olha, eu vou endurecer o coração do... Então há duas vertentes. Uma em que diz e diz mesmo como deve ser, que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E depois diz também lá num determinado versículo que o Faraó endureceu o seu coração. E a pergunta é, em que é que ficamos? Quem é que endureceu o quê? E nós entendemos, porque vemos pelo contexto, que no capítulo 1, aquilo que aqueles irmãos tiveram aqui desde o início, e muitos de vocês tiveram, vocês lembram-se daquele episódio que acontece dos versículos, lá em Romanos capítulo 1, que diz que o Senhor entregou o pecador às suas paixões, aos seus desejos. Então a ideia é, quando o Senhor endurece o coração de Faraó, ao contrário daquilo que os nossos amigos, e com todo o respeito, não é a minha opinião aqui, obviamente, é a minha interpretação. Quando o Senhor diz que endurece o coração de Faraó, o Senhor não predestinou, e este versículo não está a dizer que o Senhor predestinou o Faraó para a queda. O Senhor não predestinou o Faraó e não criou o Faraó para endurecer o seu coração para depois o seu nome ser glorificado. Não é isso que está a dizer. O que está a dizer é que o Faraó é um homem pecador que endureceu o seu coração e o Senhor entregou ao seu próprio endurecimento. E quando o Senhor entrega a pessoa, aquele que é condenado, que já está no pecado, ao seu próprio pecado, ela fica melhor ou fica pior? E nós diríamos, e agora? Como é que o nome de Deus é glorificado como uma pessoa que está pior do que no início da história? E Deus é tão glorioso, tão poderoso, tão maravilhoso, tão excelso, que Ele prova que mesmo a entregar a alguém à sua própria concupiscência, à sua própria paixão, ao seu pecado, o seu nome no final dos tempos ainda vai ser glorificado. Isto é extraordinário. Porque nós diríamos, isto não é possível ter nada de bom. Como é que o Senhor vai ser glorificado com isto? E dá aqui a dizer, levantei para te mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Com a história de Faraó, quem foi glorificado e o seu nome foi anunciado foi o nome do nosso Deus. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda? Porque quem resiste à sua vontade? É uma pergunta pertinente. Basicamente, aquilo que ele está a dizer é, se é o Senhor então que levanta, se é o Senhor que endurece, então porquê é que ele se queixa? E não tem possibilidade de fazer nada. Se é ele que faz e cria todas as coisas, o seu propósito vai ser cumprido. E é aqui que nós vemos os traços de personalidade do apóstolo Paulo. Vocês já repararam que ele de vez em quando, desculpem a expressão, passa-se dos carretes a escrever. E aqui passou-se. Aqui basicamente chega-lhe a mostrar ao nariz, como às vezes alguns de nós chegam, e ele diz assim, mas homem, e é este literalmente o contexto, você tem que ler isto com esta intuação, está bem? Imagina alguém que está a gritar, e Paulo está a escrever e literalmente isto está a acontecer. Ele está a escrever e está a imaginar as pessoas a terem esta questão. Então, quem é o Senhor então para criticar, para julgar-se? A culpa é dele. Ele é que faz todas as coisas acontecerem. E ele diz assim, mas ó homem, quem és tu que respondes a Deus? Ele está-se a passar. Nunca se passaram? Não, poucas nas vezes, não é? Não só uma vez por dia, várias. Quem és tu? Para Paulo é tão absurdo um ser humano questionar Deus, que ele não tem outra expressão que não. Mas quem és tu que a Deus replicas? E é uma pergunta interessante a qual nós nesta noite devemos ponderar. Quem sou eu? E quem é você? Quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para responder a Deus? O apóstolo Paulo acha esta pergunta absurda, abismal, causa-lhe asco completo. Quem és tu, ó homem, para responderes? Porventura a coisa formada dirá que o formou, porque me fizeste assim. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e der a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para
a perdição. Os nossos irmãos calvinistas adoram estes versículos. Porque lá estão eles a dizer, cá está, o Senhor cria uns para a perdição e cria outros para a salvação. Mas qual é o contexto? O contexto, em primeiro lugar, é quem és tu para questionar o Senhor? Depois, não se esqueça, o contexto é especificamente acerca de Israel. Daqueles que são chamados israelitas. Nem todos os que são israelitas são chamados... desculpem, nem todos os que são... como é que começa? Já nem me lembro. Isso, nem todos os que são nascidos de Israel são de facto israelitas. Há um questionamento. E o questionamento é, Senhor, porquê que isto acontece? Senhor, se és tu que mandas em todas as coisas, porquê que então eu sou responsabilizado? Ele diz, olha, quem és tu para questionares a Deus? Pode o barro virar-se para o oleiro e dizer, olha, porquê é que estás a fazer isto de mim? Não consegue imaginar uma coisa tão ridícula. Em primeiro lugar, tínhamos que imaginar o barro conseguir falar. Mas a ideia é esta, literalmente, que ele quer que nós pensemos. Num bocado de barro, e está o oleiro, que tem todo o direito de fazer aquilo que ele muito bem entender com o barro. E o barro ainda questiona, olha, desculpa lá, tu não sabes que eu não queria ser um copo? Eu gostava mais de ser assim um jarro. Ou uma coisa qualquer, sei lá. Faz sentido? Porque o barro está nas mãos do oleiro. E o oleiro faz aquilo que muito bem entende. Ou não tem o oleiro sobre o barro, poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a paciência, é o tempo que Deus leva a tolerar alguma coisa. Mas Deus não está a este versículo a dizer que criou vasos para honra, para desonra. Está a dizer que é possível, e se Deus assim o quisesse fazer, Ele poderia. Mas não se esqueçam, vamos nos colocar nós e ser nós o barro. Deixem-me perguntar, há barro justo e há barro injusto? Todo o barro é injusto. Porque se nós colocarmos, todos nós somos humanos pecadores. Então, literalmente, quem leva para desonra, que é perdição, entrega as suas paixões, porque estes textos têm que ser vistos no contexto geral da Epístola aos Romanos. Ora, o pecador, que é para desonra, é o pecador que se entregou ao pecado, que Deus o entregou ao pecado de acordo com o seu próprio desejo. Você está cá. Agora deixe-me perguntar-lhe outra coisa. Se quem é condenado merece ser condenado, a pergunta que está implícita é, e quem é salvo merece ser salvo? Aí está. É porque mesmo nós sendo salvos, não merecemos ser salvos. Então Deus tem o direito de criar vasos para honra e vasos para desonra. A ideia é, eu tenho misericórdia de quem eu quiser, compadeço-me de quem eu quiser. Eu escolhi um e não escolhi o outro. Porque sou eu que assim entendo. Sou eu que assim faço. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só de entre os judeus, mas também de entre os gentios. Os irmãos, não se esqueçam, quando nós estamos a ler estes textos, nós estamos a falar de um texto que está dentro de um livro e está a falar acerca de paciência, está a falar acerca de propósito, não está a falar, e este texto não tem o propósito de falar especificamente e só e apenas acerca de salvação. Paulo não está aqui a pôr um parênteses. Fala também acerca de salvação, mas não está a falar que Deus simplesmente escolhe alguém e cria alguém para perder-se e cria alguém para se salvar. Este texto não diz isto. Isto é um desequilíbrio de interpretação. Irmãos, pensem comigo. Você consegue conceber, apesar de Deus ter esse direito, é verdade, Deus tem esse direito, não é isso que está em questão. Se Ele assim o quisesse fazer, quem seríamos nós para questionar? Mas você consegue compreender, consegue alcançar um Deus que é um Deus de amor e dizer assim, olha, eu vou criar este ser humano para ir para o inferno e vou criar este para ir para o céu. Faz sentido? Mas há pessoas que interpretam este texto dizendo exatamente isto. Vasos para honra, vasos para desonra. E se Ele quiser fazer, faz. Mas não é isto que o texto está a falar, porque o texto não está a falar de criação humana, está a falar daqueles que já são pecadores e tem misericórdia daquele que Ele quiser ter e não tem daquele que não quiser ter. Mas Ele também já falou acerca da fé antes. Certo? Você está cá?
Ele falou acerca da fé. E já falou também, nos capítulos antes, acerca das consequências das nossas ações. Ora, se existe consequência das nossas ações, é porque nós temos liberdade de escolher as nossas. Ora, se temos liberdade para escolher as nossas ações, não está tudo pré-determinado nem pré-estabelecido. E é nisto que nós falamos. De facto, a Bíblia fala acerca de um determinado nível de predestinação, fala também acerca da liberdade, como é que as duas coisas se arrumam, não faço a mesma pequena ideia. E tenho que ser honesto. O problema é quando nós olhamos para os textos e somos completamente desequilibrados. Nós às vezes só olhamos. É liberdade, é liberdade, é liberdade, então nós podemos fazer tudo. Isto também é extremamente desequilibrado. Sabem porquê? Porque nem a fé é nossa. Porque se nós ousarmos dizer que é tudo por causa da nossa escolha e decisão, nós dizemos assim. Não dizemos, mas basicamente é isto que vamos defender. Eu alcancei a fé porque eu escolhi ter fé. Eu comprometi-me por Deus porque eu quis escolher Deus. Então, de repente, substituímos as boas obras porque eu quero e eu tenho fé. E isto é errado também, porque não é bíblico. Você tem fé porque Deus lhe deu fé. Não foi porque você quis ter fé. Você aceitou Jesus, não foi porque você quis. Isto também é outra manobra que a gente foi fazendo. Fomos ensinando as pessoas a ficar aqui em cima. Quem está aqui em cima diz assim, olha, se alguém quiser aceitar Jesus, levanta a sua mão. E a pessoa levanta a mão e nós contamos assim, pessoa salva. Isto não existe. Isto não é real. A pessoa não é salva porque levantou a mão. A pessoa não é salva porque veio aqui à frente. Nós até podemos fazer isso tudo, mas depois não é isso que define. Quem sou eu para fazer estatísticas? Não sei quantas... Eu sempre achei um piadão isto. Os irmãos já me conhecem, já me vão conhecer, já sabem que quando eu digo que achei um piadão é porque não achei piadão nenhum, não é? Acho que é ironia, pronto. Basicamente, a ironia no meu mais alto nível de ironia, perdoem-me, está bem? Não sou perfeito, nem pouco mais ou menos. Isto também foi ironia, está bem? Mas não sou mesmo, sou extremamente pecador. Irmãos, mas eu lembro-me uma vez... Tenho que dizer isto, é um testemunho. Uma vez está numa conferência, eu trabalhei muitos anos com jovens e adolescentes, e levámos todos uma série de miúdos a essa conferência. Vou partilhar isto, mas com cuidado. Mas basicamente o que acontece é, a determinada altura, eles estavam lá e houve testemunhos, houve depois a pregação e houve o pela salvação. E aqueles miúdos foram todos à frente. E havia pessoal com quem eu trabalhava, estava ali tudo a chorar, a berranho. O Senhor está a fazer uma obra tão boa. E eles foram contabilizados como salvos. Porque na estatística foi não sei quantas decisões para Cristo, não sei quantos salvos. E eu fiquei a olhar e disse assim, eu conheço estes miúdos. Eles foram por emoção na maior parte dos casos. Se houver aqui um ou outro que foi por convicção, talvez. Sabem quantos destes miúdos que foram lá à frente, estamos a falar se calhar de uns 20 que estão na igreja hoje? Querem arriscar? 0. Sabem quantos continuaram na igreja passado um mês? 0. Porque basicamente foi por emoção. Então não é assim que nós definimos a salvação. A salvação é demasiado preciosa para entrar em estatísticas. Para entrar em apelo. Irmãos, nós conseguimos fazer levantar a mão na questão da salvação. Metemos ali alguém no piano. Olha, Daniel, vais ali para o piano, fazes ali uns acordes à maneira. Nós fomos habituando a isto. Nós às vezes manipulamos as emoções das pessoas para levá-las a um determinado patamar. Às vezes fazemos-lo porque queremos, outras vezes não é porque queremos. Mas na igreja, quanto menos manipularmos, melhor. E na salvação não há manipulação possível. Tem que se apresentar os dados todos. E quando estamos diante dos dados todos, não somos nós que escolhemos, é o Espírito que nos impele, meus irmãos. Se nós hoje estamos aqui foi porque o Espírito contendeu connosco e nos disse claramente, tu és um pecador. Irmãos, eu estou na igreja desde miúdo. Desde miúdo. Termino com isto e depois para a semana concluímos. Estou na igreja desde pequeno. Começámos numa igreja ali na Serra da Luz, pequenita, daquelas independentes. Eu nem sei como é que a minha tia, a minha mãe e as minhas tias acharam aquilo. Não sei. É o desespero. E o Senhor vai sempre pondo portas. É interessante. E estávamos lá naquela igreja pequenita. Os irmãos não se choquem, era uma pastora. Não era um pastor, era uma pastora. E estávamos lá e eu habituei-me, desde pequenino a estar na igreja. Com 7 anos mudámos ali para a Assembleia de Deus de Benfica e fiquei lá até ir para tomar. Estava a dizer ali ao irmão, fiquei lá 29 anos. Mas a determinada altura do meu percurso, eu já estava na igreja desde antes dos meus 7 anos. Os 7 anos foi quando eu comecei em Benfica. No meu percurso e na adolescência, eu lembro-me
se calhar não especificamente do dia em que aceitei, mas sei que tive que aceitar Deus a determinada altura. Porque para mim aquilo era real. Eu desde criança, e eu acho que aceitei a Deus, honestamente, irmãos, eu aceitei a Deus ainda sendo criança, porque para mim Deus sempre foi mesmo real. Sempre foi. Eu tive sempre experiências impactantes com Deus desde criança, vi coisas acontecerem e que para mim eu acreditava, e acredito ainda hoje. Deus, Ele é real. Mas lembro-me que tudo aquilo que... A determinada altura, lembro-me disto especificamente, isto eu lembro-me. Lembro-me do dia em que fui batizado com o Espírito Santo. Em Fanhões. Lá, ao pé das Camaratas. Na primeira fila de Camaratas que há. Fizeram um cultozito, literalmente de fogueira. Fizeram uma fogueira, e lembro-me. Mas lembro-me que nesse dia eu disse, Senhor, olha, eu creio mesmo em Ti e não quero que haja qualquer dúvida que eu quero-Te a Ti. E nesse dia, apesar de eu acho que já estava salvo, nesse dia eu reafirmei o meu compromisso. Mas isso não veio de mim. Você está cá. Não foi porque eu escolhi, não foi porque eu decidi. Depois há decisões e escolhas que nós vamos fazendo. Mas onde é que eu quero chegar? Que literalmente isto não tem a ver com o dia em que eu disse assim, olha, eu hoje quero ter fé e eu tenho fé. Não foi isto que aconteceu na sua vida. Não, você não chega um dia lá, eu quero ter fé e tenho fé. Não, à medida que nós vamos caminhando, e as coisas, uns de nós, nem todos temos as mesmas histórias, mas nós vamos caminhando e o Senhor vai moldando, o Senhor vai construindo, mas é o seu Espírito que testifica. Nós só temos a convicção que somos pecadores, não é racionalmente nem intelectualmente, é por obra do Espírito Santo em nós. E quando nós temos a convicção de que somos pecadores, é aí que estamos prontos para ser salvos. Sabe porquê? Porque quando nós temos a noção que somos pecadores, nós entendemos que precisamos de uma solução que não é nossa. E é aqui que entra a pessoa de Jesus Cristo. E quando entra Jesus, aí sim, nós podemos dizer, olha, Senhor, ainda que eu não compreenda nada, a fé não é gerada por mim. É algo que está a gerar fé para que eu queira, para que eu te aceite. Mas esta expressão, eu te aceitar, não tem a ver apenas com uma decisão. E é aqui que as coisas se tornam complexas. É uma decisão, mas não é só. É um chamamento divino. E é isto que a Bíblia vai falando. Deus atrai-nos. Deus vai nos chamando. E é aqui que se liga a questão da liberdade com o chamamento divino. Porque Deus chama. Mas a minha pergunta é, conseguimos ou não resistir? Os nossos irmãos calvinistas dizem, não é possível resistir. Cada um agora há de pensar, vão para casa pensar nisso. Mas o que é incrível, no final, é que seja como é que tudo se une, a nossa liberdade com o chamamento e a predestinação divina para connosco, o que é incrível é que tudo funciona perfeitamente. E quando um pecador verdadeiramente se arrepende, não se arrepende de acordo com o seu mérito, não é por nada que ele tenha feito, é por causa daquilo que Jesus fez. No final, o propósito de Deus é sempre cumprido, porque sempre que um pecador se arrepende, o nome de Deus é glorificado. Então, quando nós nos arrependemos, o nome de Deus é glorificado. Então, que Deus nos ajude a vermos isto acontecer também na vida das outras pessoas. Por isso é que vale a pena evangelizar. Porque senão não fazia qualquer sentido evangelizar. Mas faz todo sentido evangelizar. Faz todo sentido partilhar, ter relacionamentos com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que eles possam ver Cristo em nós. E é bom que vejam Cristo em nós. Que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos? Amém.